Já te chamaram de louca? Olha, já me chamaram tanto de louca que teve momentos que eu comecei até a acreditar. E se você também já foi chamada algum dia, pega sua cerveja e vem com a gente. Eu acho que somos todas loucas, né? Em algum momento, é igual aquele negócio de se você nunca levou um chifre, em algum momento você vai levar. Se você nunca foi chamada de louca, Em em algum algum momento momento, vão você te vai ser chamar. chamada. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquele negócio de quando conhece alguém e aí o cara fala tipo, ah, minha ex louca, né? Porque uma hora louca vai ser você. Mas peraí, o que será que ele fez pra deixar ela louca, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso nesse episódio, que a gente é chamada de louco e a gente chega em momentos que a gente quase enlouquece mesmo. Só Sim. que ninguém fala sobre quem enlouquece, Quem foi sabe? que te Quem enlouqueceu? foi O que. que aconteceu pra você enlouquecer? Exatamente, porque não é de uma hora para outra que a gente Sim. fica louca e que surta e que, enfim. É sempre um conjunto de coisas, né? Eu acho. Não é uma situação específica. Eu acho que é muito o acúmulo de algumas coisas, né? Tipo, ai, de novo essa situação, de novo isso, de novo esse desrespeito. Aí você chega uma hora que você explode, não adianta. E aí você vira a louca porque você explodiu, porque você não tá engolindo o desrespeito, né? Então, aí você começa a ser a louca. Sim, porque no final das contas ninguém chama de louca a mulher que suporta tudo, né? É sempre quando a mulher reage. Aí ela vira louca. Então, é aquilo que a gente já falou, né? A mulher ela é ensinada que ela precisa ser obediente o tempo todo. E aí, a partir do momento que ela começa a reagir, ela se torna louca. Só que eu acho que em vez da gente julgar a mulher nesse sentido, a mulher, a pessoa, enfim, a pessoa que, meu Deus, ficou louca, Sim. vamos entender de onde que vem isso, né? Vamos entender quando isso começou. Porque se você explodiu, você reagiu ao quê, Exatamente. né? Porque tem muitas situações de pequenos desconfortos que a gente vai aguentando, pequenos desrespeitos que a gente vai aguentando, tudo um monte de coisa que quando vê, explode. E aí, quando você explode, a sociedade te julga como uma pessoa sem sanidade mental. Exatamente, de nossa, que surtada. Olha, surtou. Só que, e aí? E se a gente tratar antes, sabe? E se antes da gente ficar louca tivesse a consciência? E se começar a reagir nas pequenas coisinhas? Mas eu acho que vem muito estruturalmente, né? Eu acho que isso é uma coisa estrutural, de a mulher, desde a época lá dos primórdios, quando a mulher levantava a voz ou Sim, batia punha. de frente com alguma pessoa, ela é considerada bruxa. Exatamente. E aí hoje você tem o mesmo comportamento, só que um pouquinho mais escondido ali. Sim. Eu tô lendo um livro muito legal, até comentei no off do episódio, que chama As Bruxas Não São Queimadas nesse livro. E aí a capa é isso, e aí a contracapa é queime todos que tentaram tipo, te censurar, sabe? Então, E é muito sobre isso. É o que acontece quando a gente começa a reagir, né? Porque é aquela coisa de enquanto você tá desconfortável, as outras pessoas estão confortáveis. E tá sim. tudo lindo ali, ó. E a partir do momento que você devolve o desconforto, Aí já era. Ai, meu Deus, enlouqueceu, surtou. e a mulher Olha, ela é tida com, eu acho que ela não pode reagir, ela não pode se impor a mais em cima de homens, principalmente, principalmente. porque não é nem só louca, né? Ela é tida como desequilibrada. Ela não é tida como líder, que nem o homem, né? Exatamente. Ela é colocada num espaço que. Não é Eu ia uma falar coisa que não é boa. Quando a mulher, ela. O homem diferente, assim, o homem que fala mais, impõe mais, dá mais Sim, opinião dele e reage mais, ele é uma pessoa imponente, ele é um líder. sim, era exatamente isso que eu queria falar. Agora, a mulher, quando ela tem esse tipo de comportamento, aí ela é arrogante, ela é prepotente, ela é metida, Ela não tem equilíbrio emocional, não sabe lidar com as não coisas sabe lidar direito. com as coisas. Ela não é colocada como imponente igual o homem, né? Não. E isso é preocupante, porque tem homem que surta com isso. Quando a Sim. mulher. Teve um caso, não sei se você viu, que o cara matou duas pessoas que trabalhavam na escola, não lembro se eram professoras,
porque elas estavam num cargo acima dele. Tipo, porque você não pode ser chefe de homem. E isso Senão... daí, exatamente, isso daí vem do machismo estrutural, realmente, porque é tão imposto pra gente que a gente não pode comandar homens, que a gente não pode ficar acima de homens, que a gente não pode ganhar um salário maior que o homem, que a gente não pode mandar numa empresa se você não for homem, que isso gera neles uma revolta, né? Sim, é uma revolta. Só que aí, quando o homem surta, aí tá tudo certo. Aí é porque, coitadinho, ele tava Mas aguentando tem que muita entender, coisa. mas tem que entender o lado dele, sabe? O que aconteceu que fez ele ter esse comportamento? Por que será, né? Às vezes ela foi grossa, por isso que ele fez isso. Do mesmo jeito do estupro, porque ela tava usando roupa curta, por isso que ele E estuprou. quando a mulher apanha, né? Quando ele bate. Mas o que as. O que ela aprontou pra ele Não, fazer e eu acho isso? muito engraçado que normalmente no Instagram, quando você vai ver os comentários, o que a Santinha aprontou? Gente, tem Nada alguma justifica. justificativa? Alguma coisa Existe? justifica você bater, você matar, você arrastar pela rua da pessoa. Pelo Não amor de existe. Deus. Não É. existe. Só que aí parece que sempre quando o homem dá uma de louco, tem um pano pronto pra passar. Sempre, sempre. Agora a mulher ser assim, eu tô vendo um exemplo muito claro disso. Eu sou alienada e eu amo Big Brother. E aí, tô assistindo Big Brother e a Ana Paula é uma mulher que se impõe muito lá dentro. E aí eu vejo o pessoal de fora, tipo assim, nossa, mas ela é louca. Nossa, mas é impossível lidar com uma mulher Até lá dessa. dentro, outra mulher falando que ela precisaria de uma camisa de força. Exatamente. Só por quê? Porque ela se impõe? Porque ela não deixa Porque ela eles não falarem abaixa o a que quer, cabeça porque ela pra não abaixa a ninguém. cabeça? É. Então, a gente é tão ensinado que a gente não pode abaixar a cabeça que quando você vê uma mulher assim, causa estranheza. E aí Sabe? você é tida como a mulher que precisa ir pra camisa de força. É. E Pra aí, uma é um clínica- exemplo. O Big Brother é um exemplo claro do que acontece na vida. E como tá. Pode ser assistido, fica mais fácil. De, assim, o cara falando desde o começo que ela era a patroa da outra, que era uma mulher negra e ela é uma mulher branca, e que ela é manipuladora, e que ela é isso, ela é aquilo, não sei o quê. Aí quando ela surta, aí ela é louca e precisa da camisa de força. Só que olha o tanto que esse cara já enlouqueceu ela. E na vida fora é assim também, É desse jeito. sabe? Não, e aí você tem um exemplo lá dentro também de como as mulheres podem ser machistas também, né? Porque aí Sim. você vê mulheres passando pano para racismo do homem, para palavras problemáticas do homem, para atitudes problemáticas do homem, Sim. que já teve, né, que foi até expulso, e não vê ela acolhendo a outra que tá sendo chamada de louca. Não então, tem. a gente tem tanto. O machismo é tão imposto pra gente desde criança que até as mulheres Sim. preferem defender homens Do que mulheres. do que mulheres. Sim. E eu acho que é um certo medo de você defender a outra mulher. Também. Eu acho que um medo e uma falta de consciência, às vezes, Sim, sabe? também. De achar que, sei lá, que não precisa, que tá errado mesmo, e não sei, sabe? É muito doido. De achar que ela é realmente isso, né? É. E a gente fala muito sobre isso, e é isso, assim, o surto, ele não nasce do nada. Ele nasce tipo, de novo, não, sabe? Exatamente. Não é uma situaçãozinha que vai, né? Não digo situações graves, mas não é uma coisa pequena que vai causar o surto. É um conjunto de coisas que vai se acumulando. É um conjunto que realmente vai te desequilibrando e vai fazendo você ficar louca. Sim, é um conjunto de coisas que já vai mexendo com você. E eu acho que palavras, não só atitudes, mas palavras mexem bastante com a gente. E aí. Eu acho que um geral de coisas, assim, são algumas palavras que às vezes vêm disfarçadas de brincadeiras. Nossa, sim. São alguns olhares, comportamentos mínimos, assim, que a gente consegue perceber e que aquilo vai acumulando dentro da gente, a gente vai guardando e que chega uma hora que a gente não consegue mais, sabe? E a gente precisa externar isso. Sim. E aí, quando a gente externa, aí a gente é chamada de louca. Aí as pessoas, às vezes, se é uma pessoa que tem um mau caratismo, porque eu já vejo isso como mau caratismo, de saber tudo que fez pra você, tudo que fez você chegar até esse ponto, e aí você chegou nisso, e a pessoa não, ela começa a desmerecer o que você tá sentindo. Não, mas você tá exagerando. Não, mas não foi isso que eu quis dizer.
Eu tô sendo mal interpretado, não foi isso que eu quis dizer. E aí, o pior de tudo, a gente começa a acreditar que realmente é exagero, que realmente não tinha necessidade disso tudo. Por que que será? Por que que eu gritei? Por que que eu perdi tanto meu controle? Sim. Não precisava de Não tudo precisava, isso. realmente, eu Às vezes precisava exagerei. sim, tá? Sabe? Porque é isso, é entender que a pessoa te causou isso às vezes, sabe? Então você não tá. E muitas vezes você não tá fazendo nada que a pessoa não faria, Exatamente. sabe? Você às vezes tá tratando a pessoa do jeito que ela sempre te tratou. E Você aí, só tá devolvendo, você só tá se defendendo. mas aí Mas quando é não. sua vez, E aí a gente começa a acreditar realmente nisso. De tipo, ai, mas realmente acho que não tinha necessidade. a gente desacredita muito da nossa própria cabeça, né? Sim. Aí a gente já começa a entrar A gente começa a achar que a naquela gente tá louca. noia de, nossa, então, eu acho que eu sou louca mesmo. E eu já, assim, eu já tive isso, meu primeiro relacionamento. Eu acho que eu fui chamada tantas vezes de louca que eu ficava, gente, não é possível, eu devo ser muito fora da casinha. E depois eu fui ver que não, que realmente tudo aquilo que O eu louco era ele. pensava, exatamente, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu imaginava, estava acontecendo por trás, pelas minhas costas. Sim. E na hora que eu reagi àquilo, você é louca. Você tá surtando. Sim. E isso aconteceu tanto que aí eu desenvolvi minha crise de ansiedade, porque eu era tão tida de louca, tão chamada de louca, ai, porque você fica brigando, você fica discutindo, você quer sempre discutir, e não era, as coisas estavam escancaradas na minha frente. Só que a pessoa fica tentando te manipular de um jeito pra você realmente acreditar que aquilo não tá acontecendo mesmo, que você não tá vendo aquilo, que você começa a desconfiar de você. E aí vem uma coisa muito preocupante, que esses dias eu estava rolando o meu feed do TikTok e eu sempre tenho, graças a Deus, o meu feed não é só coisas, né? Apareceu pra mim que hoje em dia isso é ensinado na internet. Como o homem deixar a mulher louca pra ela ficar afim dele. Ficar, tipo, Tipo, ai, meu, obcecada. obcecada. Que, ai, por que será que ele não tá me dando atenção? Que eles ensinam assim: ah, você fala com ela um dia, trata ela um dia muito bem, o dia inteiro, fala com ela, responde rápido, não sei o que, não sei o que lá, some por dois. Não fala nada, não aparece, ela manda mensagem, não responde, aí depois você reaparece. Que preocupante. Muito preocupante. Que preocupante. Porque eu acho que é que nem você falou, é falta de caráter. A pessoa usar isso contra outra pessoa pra ter o ego inflado, porque pra mim não passa na minha cabeça você amar uma pessoa e você querer que fazer isso com ela. Não, jamais. Isso pra mim é mau caratismo. Sim. E outra pessoa ensinar isso, sabe? Sim. Não, é bizarro, é surreal você imaginar que exista isso nos dias de hoje, sabe? Porque eu acho que é muito fácil você manipular uma pessoa fraca. Então é muito fácil você se relacionar com uma pessoa que você já desestabilizou emocionalmente, sabe? Porque é aquela pessoa que não vai ter mais força pra reagir. E aí, se não reage, você começa a se engrandecer e você consegue fazer o que você quiser. E aí eu vou te trazer mais dados. Eu tava vendo uma reportagem esses dias que os homens hoje em dia, eles preferem. Antigamente, você velha era 30. Depois passou para os 28. Agora para os 25. A idade da Meu mulher, Deus do céu. ela tá cada vez mais baixando. Por que disso? Porque mais quanto fácil. mais nova, mais manipulável ela Sim. é. Então, esses caras que são doidos, porque isso pra mim é loucura, doidos assim da cabeça, eles querem mulheres cada vez mais novas, porque é mais fácil pra eles agir do jeito que eles querem agir e a mulher aceitar, porque ela é manipulada por eles. Então, hoje em dia, você ter 30, 30 e poucos anos, 20, 28, 29 anos, Já é velha pra eles. já é velha porque você tem um pensamento já formado, né? Sim. Você já tem a sua personalidade formada, enfim. E aí, pra eles, já não é tão fácil assim de manipular. E aí você vê vários conteúdos na internet também de homens falando que, porque a mulher acima dos 25 ela já não serve mais, porque aí ela já, sabe, aquele papinho de red pill. Sim. E você falou isso, eu até associei a uma coisa. Que quando a gente é adolescente, a gente gosta de ficar com os caras mais velhos, né? Sim. E hoje em dia eu acho isso tão problemático.
Porque eu não digo nenhuma questão de pedofilia, assim. Eu digo mais Não. velhos de... Sei lá, tipo, a gente tinha 15 e o cara tinha 18. E, pra mim, esse tipo de cara que só ficava com meninas mais novas já era isso. Porque é muito mais fácil você manipular uma adolescente que nem sabe nada da vida direito, assim, que tá aprendendo, do que uma menina, às vezes, de 18, 19 anos, que já tem um pouco mais de consciência. Sim. E aí, essa questão de, tipo, dos caras quererem ficar com meninas mais novas pra poder manipular, enfim, vem pros dias atuais pra gente já adulta, assim, a gente consegue linkar que às vezes é muito mais fácil a pessoa te chamar de louca do que ela se responsabilizar pelo que ela fez pra te deixar louca, Exatamente. entendeu? Porque é muito mais fácil, né? Pra que você Você vai se vai- responsabilizar sendo que você pode chamar uma mulher de louca? E acabou. Aí você vai se expor? Expor as coisas ruins que você fez pra pessoa ficar E desse jeito? jamais homens por coisas ruins que ele fizer. Jamais. Homem erra. Não. Homem não erra. Homem não erra. Jamais. É. Homem tá sempre certo. E assim, a gente fala muito em relação a relacionamento, mas em tudo na vida, sabe? A gente pode ver, tipo assim, em relação ao trabalho. Quanta gente no trabalho, às vezes, faz isso, faz você surtar mesmo, de te sobrecarregar de coisas, te sobrecarregar, às vezes, até de informações que não tinha necessidade de você Sim. saber, sabe? Porque tem aquela coisa de eu vou te falar, mas eu vou te falar pra te atingir de alguma forma. Sabe? Nossa, exatamente. Eu acho que Sinto eu, muito eu, isso. eu queria entender qual que é o pior. Eu queria. Então. Não dá nem pra diferenciar qual que é o pior, porque são todos ruins. É. E aí, também, nessa parte do trabalho, eu acho que entra também joguinhos mentais. Sim. Porque eu vivi muito isso já. Entre colocar uma mulher contra outra dentro do trabalho pra ver quem aguenta mais. Sim. Isso daí pra mim também é loucura. E não só por homem, tá? Por outras mulheres também. Sabe o que me faz refletir isso? Porque se fala tanto de, principalmente das mulheres loucas, e não se fala das pessoas manipuladoras com tanta força, sabe? Porque é muito mais comum a gente falar sobre, ai, tá louca, tá louca. E a gente deixa pra trás esse monte de gente que só tá ali pra manipular, pra fazer joguinho, Por que que pra... é aquele negócio, por que que a gente não problematiza o cara que manipulador, a mulher manipuladora, a pessoa manipuladora, tanto que a gente problematiza a mulher louca. É isso. Ou a pessoa louca, Sim, né? Porque sim. também a gente tem que concordar que não é só a mulher que fica louca, o homem também Não, fica tem muita nessa... mulher louca que deixa os homens loucos. Que deixa os homens loucos. Muita mulher transtornada A gente mesmo. não tá, como é que fala? Generalizando. É porque a nossa realidade é mais fácil nisso, né? Sim. Mas tem muita mulher muito manipuladora que deixa os homens doentes também, sabe? Que deixa os homens loucos. É igual a gente fala, não é só a relação de homem e mulher ali, de casal, mas é uma relação em tudo na Em vida, tudo. sabe? É bizarro isso. Eu acho que a gente tem que começar a responsabilizar mais as pessoas certas. Responsabilizar o agressor e não a vítima, sabe? É igual que a gente falava, devolver o desconforto, né? Devolver a loucura. Se a pessoa tá te falando, te fazendo ficar louca, faz ela ficar louca também. Faz ela ficar louca de volta. Porque aqui a gente trabalha assim, tomou aqui, deu lá. E é a gente começar a entender que a gente precisa respeitar os nossos sinais. Sim. De que a gente tá sentindo que tem alguma coisa errada, sabe? A louca não é você. Por que que você tá achando isso, sabe? Por que que você chegou nesse nível? Por que que você tá surtando assim? Por que você tá duvidando de você mesma, né? Alguma coisa aconteceu. Então Sim. vamos começar a confiar mais na nossa intuição e perceber mais esses sinais. Pra não precisar chegar nesse ponto. Às vezes também a gente tem que entender que não é intuição, é loucura, mas a maioria das vezes é intuição. Eu acho que a gente precisa ter o pé no chão para entender o que está acontecendo, para entender o que a gente está sentindo e se realmente alguma coisa que causaram, se é uma coisa da nossa cabeça, né? Entender que nem tudo é da nossa cabeça, porque aí as pessoas mau caráter tendem a entrar nela, entrar e fazer a gente pensar que tudo é... Enfim, sim, com certeza. Frescura, não sei o quê, não aconteceu nada disso. Às vezes aconteceu sim, então vamos confiar um pouquinho mais, né?
E começar a confiar mais na gente mesmo, né? A gente falou esse negócio de trabalho que é assim também, né? Eu vi uma. Na realidade, eu ouvi num podcast isso. Eu não vou lembrar exatamente qual era o contexto. Mas que usaram o perfil, criaram um perfil, tipo, uma inteligência artificial criou um perfil de uma pessoa que é mais imponente, que reage mais, que não sei o quê. E aí colocaram como se fosse uma mulher e como se fosse um homem, para passar, por exemplo, por um processo seletivo. E aí o homem, o mesmo perfil, o homem foi dado como líder, como um gestor, um líder, não sei o quê, uma pessoa segura. E a mulher foi dada como desequilibrada, não preparada emocionalmente, sabe? Então, É por isso que o homem consegue emprego mais fácil, tá vendo? é, Porque não tem muito critério. não tem critério para homem, o homem é equilibrado. Para mulher, se você coloca que você, vamos supor, numa perguntas e respostas ali para você conseguir uma vaga. Ai, você se considera uma pessoa líder? Sim. Já Já é era. louca. Você já não conseguiu. É, que aí você Você já sempre tem que você vai ser snob. você sempre tem que falar que você trabalha muito bem em grupo, você sempre. Homem não, se ele falar assim, ai, que eu não trabalho muito bem em grupo, nossa, Eu, líder. eu tenho Esse coisa de daí, liderança só. Aí pronto. É entendeu? isso. Então, eu acho que a nossa lição de casa desse episódio é começar a se impor mais, não acreditar quando chamam a gente de louca, começar a pensar o porquê da gente estar ficando louca, E confiar mais na gente mesmo, né? confiar mais na gente, confiar na nossa intuição, confiar no que a gente tá sentindo ali mesmo, E sabe? devolver a loucura pra pessoa que tá te deixando louca. Sabe? Às vezes antes o outro desconfortável do que você louca, Com toda sabe? certeza. A gente tem que aprender a ser um pouquinho egoísta, às vezes, Sim, e pensar mais na gente do que no outro. Se ele tá te deixando louca, então vamos deixar ela, a pessoa também louca. exato. Vamos retribuir isso daí, porque normalmente não normalmente, vai, 90% das vezes, a pessoa que faz isso e que tá te deixando nesse nível, ela sabe que tá fazendo isso, Ah, com certeza. sabe? Ela não é inocente. Não. Não digo que são sempre pessoas ruins, às vezes é uma pessoa que ela precisa, sei lá, se tratar, que ela, não sei. Mas ela sabe. É por isso que eu sempre falo, gente, vamos todo mundo fazer terapia. A É, terapia, ela salva vidas. Se exatamente, você tá com a terapia em literalmente. dia, você não vai enlouquecer outra pessoa e você não vai se enlouquecer. Sim. Então, Mas se. é bizarro, porque, ó, agora, vou dar um relato de vida. Eu fazia terapia com uma psicóloga maravilhosa na época. E eu tava passando por uma situação difícil, assim, no relacionamento. E de um ex que me fazia surtar quase. Tanto quando eu surtei, meu Deus, coitadinho dele. Que Ai, que dó. dó. Coitado, olha que ruim ela. Cara. E aí eu fazia terapia, só que na minha cabeça eu ainda não conseguia entender das coisas que ele fazia comigo. Tipo, a pessoa entra tanto dentro da nossa cabeça que eu não conseguia. E aí, quando eu fazia terapia, eu às vezes não conseguia nem falar essas coisas, sabe? Que ele fazia pra me deixar nesse estado. E aí, um dia eu soltei uma coisinha assim, e aí a psicóloga pegou no ar. E aí, quando pegou no ar, a gente começou a trabalhar sobre isso. Mas até as pessoas, até se você tem a terapia em dia ali, bonitinha, você ainda corre risco De. de aceitar passar por esse tipo de coisa, sabe? Então é nos primeiros desconfortos, na primeira Mas eu acho que coisinha. aí também entra a questão de você tá se sentindo tão doida que você não tem nem coragem de falar. É. Porque eu lembro que quando eu fazia terapia também, eu tava dentro de um relacionamento, eu não falava várias coisas, porque eu falava assim, nossa, que besteira, eu vou falar isso, vai falar assim, ai, é louca. Não, Eu tinha medo da minha psicóloga me sim. julgar como doida. E porque você escuta tanto que você é louca que você começa a acreditar naquilo. E sei lá, eu acho que tem muito isso de não precisa contar, É, sabe? Tipo, a pessoa que ela tá tentando te manipular, ela vai tentar te manipular de todos os jeitos pra você não falar sobre isso com os outros. Então você vai afundando na sua própria loucura ali é. de, sei lá. E é muito doido porque
Pessoas manipuladoras não são, normalmente, o tempo inteiro pessoas ruins. Não, a maioria são muito gente boa. E aí é isso que vai deixando a gente mais louca. Porque Porque você não entende, você não consegue entender que é a mesma é pessoa. sempre a pessoa que é cercada de muita gente, sempre aquela pessoa que tem muitos amigos, sempre aquela pessoa que é tida como, nossa, que pessoa da hora. Exatamente. É sempre essa pessoa. É sempre isso. Eu tive uma experiência com uma pessoa num ambiente corporativo que ele mudava até a voz. Sabe quando você sente a pessoa mudando a voz? Me servia cafezinho, me servia chazinho. Café eu não. Ah, não gosto de café. Então tá bom, vou fazer um chá pra você. Você quer bolachinha também? E ai, vamos ali, eu vou pagar um café lá na padaria. Vamos não sei o quê. Sabe, tipo assim, é a pessoa mais gentil do mundo. Você fala, nossa, que gentil. Era uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Sempre E a pessoa assim. e aí a pessoa faz isso e ao mesmo tempo faz um monte de coisa ruim. E aí depois, quando você surta, você tá errado, porque ela faz um monte de coisa boa pra você também. Sim. Sabe? Então a gente precisa começar nos pequenos sinais ali, ó, já se ligar que. A primeira bandeirinha vermelha que subia assim, já se ligar e falar assim, ei, tem alguma coisa errada ali. Exato, não vou dar confiança, não vou deixar essa pessoa entrar na minha cabeça. E normalmente a gente não acredita, né? Porque já passei por pessoas que avisaram. Sim. Isso foi em ambiente de trabalho. Avisaram. E eu não acreditei. E aí depois eu falei Pagou pra assim. ver. Falei assim, ai, gente, imagina, a pessoa é mó de gente boa. Até parece que é doida. Aí depois você vê e fala assim, gente, o que passa na cabeça, sabe? Porque você pensa assim, ele é louco. Aquele negócio de pessoas doentes adoecem outras pessoas, sabe? A pessoa que é descontrolada, ela vai te deixar descontrolada também. Mas é sempre assim, essas pessoas, elas são sempre as pessoas que elas te dão um tapa aqui E faz um e tá carinho. soprando ali, fazendo um carinho do outro lado, entendeu? Pra Exatamente. nunca... Não é que eu sou ruim, eu só sou firme. Né? Exatamente. Mas vai a gente. Aí quando a gente fala, então tá bom, agora eu vou me impor. Aí você enlouqueceu. Que maluca, sabe? Então, difícil, gente. Mas o episódio tá chegando ao fim, então Sim. eu acho que é isso, é a gente começar a perceber as coisas, confiar na nossa intuição. Ninguém fica louca sozinha. Sempre alguém que enlouquece ela. Sempre alguém que te enlouqueceu. Então, vamos reconhecer quem tá fazendo isso com a gente? Fazer um clube das loucas, das que já foram chamadas de Clube das loucas. A que gente foram deixou até chamadas de uma enquete. uma enquete no nosso Instagram de você já foi chamada de louca ou ainda não? Ainda não, porque uma hora vai chegar. A sua hora Sabe? vai chegar. Infelizmente, uma hora vai chegar. E aí, eu acho que é de devolver esse desconforto, assim, de... Você é louca? E você fala, eu sou louca mesmo. Sou mesmo. E Sou se eu louca fosse mesmo. você, eu teria cuidado comigo. Igual a Ana Paula, sou bruxona. É isso. É pra você ficar com medo de mim, sabe? Vamos, às vezes, distribuir isso de... Quando alguém te chama de louca, vamos ser louca mesmo? Num pequeno sinal de desconforto, não precisa nem chamar de louca. Fez uma brincadeirinha que você não gosta, fala, toma cuidado comigo, hein? Sou doida? Mexe, não. Eu achei excelente. Vou aderir. Essa é maravilhosa. Até eu vou aderir. Ótimo, Eu tive essa ideia agora, eu vou aderir também. Eu achei Eu tô ótimo. precisando. Não queremos remédio pra controlar a sanidade. Não. A gente quer... Que as pessoas achem que a gente é louca Que a gente é mesmo, louca porque assim elas mesmo. não mexem com nós. Achei perfeito. É isso, gente. Comenta se você gostou desse episódio. Comenta se você já foi chamada de louca em algum momento, ou se você ainda vai ser. Compartilha com seus amigos. Compartilha com as suas amigas loucas. E é isso. Sempre engajando pra gente poder sempre estar Sim. gravando conteúdo pra vocês. Uma coisa que eu tô achando legal, às vezes a pessoa compartilha o nosso episódio e compartilha, tipo, o que tá fazendo enquanto tá ouvindo, sabe? Isso eu acho muito legal. Por de favor, ver o que as pessoas estão fazendo. tirem foto da hora que vocês estiverem ouvindo o episódio e Isso. postem pra gente saber o que você tá fazendo. Você tá ouvindo o Exatamente. episódio fazendo o quê? Lavando uma louça, sei lá, Fazendo um cardio na fazendo academia. um cardio, dirigindo. E a gente quer saber quem são vocês. Exatamente. A gente quem quer são. saber quem são vocês, porque É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
Espero que vocês tenham se identificado. A gente quer que aqui seja um lugar legal para vocês, igual é pra gente, então a gente sempre está aberta a sugestões de temas de Com outros certeza. episódios, né? A gente tá lá no Instagram, vocês podem interagir lá. Pode comentar, mandar coisas. direct, que a gente vai adorar. vai adorar. É isso. E é isso. Um beijo. E até semana que vem.